O que é conflito? Conflito é a oposição de forças, onde a ação dramática se desenvolve e soluciona. Toda a trama precisa de um conflito para dar sentido à jornada do personagem e manter a história avançando. No conflito, é onde os temas serão trabalhados e a mensagem será desenvolvida. O conflito é um conceito amplo. Para entendermos melhor o que é e como funcionam os conflitos numa trama, devemos nos guiar por alguns princípios pré-estabelecidos. Robert McKee, professor de escrita criativa, definiu 3 níveis principais de conflito em seu livro History, substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. O primeiro é o conflito interno. É quando o personagem precisa lidar com uma questão que o aflige e apenas ele pode resolver, como frustrações, inseguranças e crises existenciais. O segundo é o conflito pessoal, quando o personagem compete com outro pelo mesmo objetivo, ou quando existe um choque de ideias que geram problemas. O terceiro e último nível é o extrapessoal, quando um personagem enfrenta um problema contra uma força que não seja um personagem, seja ela a sociedade como um todo ou um desastre natural. Você não precisa escolher apenas um desses para sua história. O bom roteirista apenas usa o que for natural e necessário. Não se pretende a regras convencionais, mas sim a função do uso delas. Além dos níveis, é possível observar que na literatura, e consequentemente nas outras artes, existem 6 tipos clássicos de conflito, que podem atingir os 3 níveis. Vamos ver como pode se aplicar os níveis junto ao primeiro tipo, por exemplo. O primeiro dos 6 tipos é personagem versus personagem. Esse tipo é definido quando as duas forças opostas são personagens de uma trama com ideias que entram em conflito, ou seja, se divergem e chocam em algum ponto da trama, seja por um fator ideológico, temático ou de ego. A maneira mais clássica e batida de se tratar esse tipo de conflito é com perseguições. Tom quer caçar Jerry, Jerry quer viver, logo esse é o conflito. Porém, tem maneiras mais complexas e criativas de trabalhar os conflitos, como, por exemplo, vamos analisar a temática e os conflitos de Kung Fu Panda 2, um filme da DreamWorks. Se pegarmos os 2 personagens principais de Kung Fu Panda, Po e Shen, o herói e o vilão, tem diversas camadas em seus conflitos. A mais superficial é o clássico bem versus mal. Shen quer destruir o Kung Fu e dominar os lugares da China. Po quer impedir e salvar a todos. Mas também tem o conflito pessoal envolvido. Shen matou a família de Po. Po quer descobrir o que aconteceu. E no nível mais profundo ainda, tem o conflito ideológico. Po e Shen apresentam conflitos internos, Po não sabe de onde veio, o que aconteceu e como lidar com a recém-descoberta perda. Shen tem medo de seu destino traçado pela vidente e luta contra isso, numa jornada de destruição que lentamente o leva para o destino que ele tanto tentou evitar. Po é perturbado pelo passado, enquanto Shen é perturbado pelo futuro. Eles são uma antítese um do outro. Só que Po aprende a lidar com isso, aceitando a situação e encontrando sua paz interior. Já Shen se recusa a aceitar e lidar com isso e acaba numa jornada autodestrutiva de ódio, cada vez mais distante da sua paz interior. Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você? Tirei tudo! Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Shen. Cicatrizes se curam. Não se curam. Feridas se curam. Tá, e as cicatrizes fazem o quê? Somem, não é isso? Não tô nem aí pras cicatrizes. Mas devia, Shen. Você tem que deixar o passado pra trás, porque não tem mais importância. Viu? Só nesse exemplo nós tivemos um conflito interno, Po buscando a paz interior, e 2 pessoais. Shen matou a família de Po, e Po tem que impedir Shen de destruir tudo. Enquanto o próprio Shen possui um conflito com uma força que não é representada por um personagem, seu próprio destino, ou seja, um conflito extrapessoal. Agora falando sobre o segundo tipo de conflito, personagem versus ele mesmo, é quando a trama se foca completamente no primeiro nível de escrita por Robert McKee. É quando o personagem sai numa jornada de reflexão para lidar com problemas que apenas ele tem controle sobre. As histórias que abordam esse tipo de conflito tendem a ser mais introspectivas. Um exemplo clássico é o Homem-Aranha do Sam Raimi. Em Homem-Aranha 2, Peter percebe que sua história de herói está afetando sua vida pessoal, fazendo ele se atrasar para o trabalho, perder a Mary Jane, caírem as notas da faculdade. Ele começa a se arrepender e querer desistir, e eventualmente perde a motivação. Simbolicamente, quando o Homem-Aranha atrapalha a vida do Peter Parker, os sentimentos de Peter Parker afetam a vida do Homem-Aranha, e isso faz com que ele perca seus poderes. Seu corpo atinge o limite do estresse emocional e desliga. Ele perde as habilidades e, consequentemente, as responsabilidades. Porém, eventualmente, Peter começa a entender como equilibrar as coisas e precisa retornar, pois suas responsabilidades não se foram. Ele se livrou delas, mas elas ainda existem. Homem-Aranha 2 é uma jornada introspectiva de Peter, tendo que lidar com os conflitos das próprias decisões. Apenas ele pode resolver.
pois é apenas ele que está atrapalhando a si mesmo. E assim funciona o conflito de personagem versus ele mesmo. Não, tio Ben. Eu sou só o Peter Parker. Não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Nunca mais. O terceiro tipo de conflito, personagem versus natureza, é o mais simples dos 6. Basicamente é quando uma força oposta do personagem é uma força da natureza. Desastres naturais e animais perigosos se enquadram nesse tipo de conflito e narrativa. O quarto tipo é personagem versus sociedade. Esse conflito surge quando o personagem tem ideais que contrariam o que é aceito ou apoiado socialmente. Um exemplo é o filme Riot, um filme que aborda o primeiro Mardi Gras LGBT em Sydney. O filme retrata um grupo de militantes LGBT lutando contra o sistema opressor homofóbico para conseguir conquistar sua paz na sociedade. O quinto tipo, personagem versus máquina, é um conceito gerado principalmente por ficções científicas. São histórias que retratam o dilema do ser humano com o avanço tecnológico, geralmente abordando temas como utilidade, limites humanos, perda de emoções, contato humano e principalmente consumismo. Um exemplo clássico é Exterminador do Futuro, onde o conflito principal é referente a robôs do futuro voltarem no tempo para mudar o passado e garantir a aniquilação da raça humana por um programa de computador. Esse tipo de conflito pode atingir níveis mais profundos do que isso, obviamente. Como no filme Her, onde o protagonista, que acaba por passar por um divórcio, decide testar uma namorada virtual, então ele começa a conviver e se apaixonar por esse programa de computador para evitar lidar com a realidade e a solidão. Sem dar spoilers, o longa discute coisas como solidão humana, como a tecnologia nos aliena do mundo, e como isso pode ser bom ou ruim dependendo do nível, entre diversas outras coisas. O último tipo de conflito, personagem versus inevitável ou sobrenatural, se refere a quando o personagem precisa evitar alguma coisa inevitável. Aqui encaixam vários tipos de conflitos, como enfrentar deuses, o destino, o envelhecimento, ou o próprio ator, falando metalinguisticamente. Geralmente associado com personagem versus ele mesmo, pois ambos tendem a ir pelo caminho introspectivo. Pega de exemplo, já citado com Kung Fu Panda 2. O conflito principal de Shen, o vilão, é lidar com o seu destino. Ele luta contra ele nega e tenta provar para os seus pais e para si mesmo que ele está acima do destino. Ok, agora sabemos todos os principais tipos e níveis de conflito. Então devemos escolher um só? A resposta é não. Um bom roteirista não se deve moldar a sua história baseada em regras, mas sim usá-las como guia de o que funciona e o que não funciona. Uma boa história para abordar diversos tipos de conflito. Vou exemplificar com o filme Perfect Blue. Perfect Blue é um filme do diretor Satoshi Kon que retrata a história da personagem Mima, uma idol que está abandonando a carreira para reiniciar como atriz. O conflito principal do filme surge quando um stalker começa a seguir Mima e descrever o seu dia num site chamado O Quarto da Mima, fingindo que a própria está escrevendo. O filme aborda diversos tipos de conflito. O primeiro é personagem versus personagem. Mima tem que fugir do Stalker, que quer ter controle sobre a vida dela. Ao mesmo tempo, o filme retrata a jornada de Mima em descobrir quem ela realmente é, já que toda essa mudança de carreira e ares a faz questionar se ela é a verdadeira Mima ou a verdadeira Mima era a personagem dela enquanto idol, configurando um conflito de personagem versus ele mesmo. Ainda dá pra encaixar personagem versus sociedade, afinal, grande parte dos problemas que ela enfrenta são reflexos de como o público e a sociedade vê idols. O filme é uma grande crítica a esse tipo de indústria. O conflito de personalidade surge justamente das pessoas enxergarem ela apenas como a personagem, enquanto ela quer ser Mima, não Mimarin, que é a personagem. Até mesmo o conflito com o Stalker é o tipo de cultura que foi criada por causa do comportamento tóxico alimentado pela própria indústria. E por último, ainda dá pra encaixar um outro tipo de conflito que não foi citado nos seus tipos clássicos, personagem versus realidade, já que a narrativa do filme troca de lugar e esconde o que é ilusão e o que é realidade, levando a personagem à loucura. Mas como finalizar os conflitos? Bom, depende de que tipo de história ou conflito você está contando, porém é importante separar resolução do plot e resolução da história. Definindo ambos, história é literalmente a história que você está contando, enquanto o plot é a ferramenta que você usa para contar. Por exemplo, em Princesa e o Sapo, a história é a jornada da Tiana em conseguir realizar o sonho do pai. Enquanto no plot, ela foi transformada em sapo e precisa arrumar um jeito de voltar a ser humana. Um bom exemplo para mostrar como finalizar o plot e a história é Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Como aponta o canal Just Right, muitas pessoas confundem o final da história com o do plot. Muitas pessoas consideram que o final da história é quando o anel é jogado no fogo. Mas esse é apenas o final do plot. É o último evento na corrente de acontecimentos do filme. Porém, a história continua. Afinal, destruir o anel encerrou a jornada do Frodo, mas não seu conflito interno.
ele ainda não está satisfeito. Vemos isso nas cenas após a vitória de Frodo. Frodo só se sente realmente realizado quando ele vai embora no navio junto com os elfos, pois enfim, ele encontra seu propósito e se livra da influência do Anel, assim podendo sorrir finalmente, finalizando a sua história. Então, para desenvolver e finalizar um bom conflito, sempre tem que manter a coerência temática entre o plot e a história, e fazer seus personagens terem mudanças internas ou mudarem as coisas ao redor. Ou ambos. O conflito sempre gera mudanças. Pessoas nunca são as mesmas, depois que elas confrontam dilemas, problemas ou ideologias. Lembre-se sempre de humanizar seus personagens e os seus conflitos. E é isso.